Alô, meus queridos, estamos de volta e novamente com um vídeo maravilhoso para fortalecer a nossa fé. Palavra de sustância mesmo. E se você está preparado, amém. Se não tiver, se prepare, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre Neemias. E eu creio que o livro de Neemias é muito conhecido, né, dos crentes velhos, né, que são aqueles que estão mais, digamos assim, mais familiarizados com a palavra, até por causa da idade. Então, nós vamos falar sobre Neemias. Eu vou ler logo aqui um textinho da palavra para a gente começar, para vocês saberem que é Neemias mesmo. Vamos lá. Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e algum de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Até aqui, meus queridos, eu li o capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo, acho que o 3. Então, nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Neemias, ele tinha sido levado cativo de Judá, no tempo do que houve aquele cativeiro, que o rei de Babilônia veio e levou todo mundo, só deixou os pobrezinhos lá em Judá, né? E Neemias foi um desses que foi, então nós já podemos avaliar um pouco sobre Neemias. Certamente ele tinha uma linhagem nobre, inclusive aqui a palavra fala do pai dele, que era uma coisa muito importante naquela época, era a linhagem, né? A paternidade. Então, ele estava lá, nós sabemos que já fazia muito tempo, porque já estava no tempo da profecia se cumprir da volta de Israel para a sua terra. Então, nós já podemos concluir aí que já estava beirando os 70 anos, e ele já estava, com certeza, já estava velho. Nós podemos avaliar a situação dele, porque ele, já velho, numa terra estranha, onde ele tinha perdido a liberdade de servir a Deus, e lá aqueles povos serviam a outros deuses. Era uma vida muito, muito adversa para Neemias, desculpem. Então, ele estava ali e era numa situação difícil, porque ele era o copeiro do rei. Sabemos que era um trabalho, ele era escravo, né? E era um trabalho bastante espinhoso. Desculpa, irmãos. Porque o copeiro, naquele tempo, os reis tinham muito isso, tinham os copeiros, e tinha também, o povo tinha o costume de envenenar os reis. Existia essa prática, que quando os reis eles eram cercados de adversários de modo geral. Então, tudo que o rei fosse comer, o copeiro provava antes, porque se tivesse que morrer, morreria o copeiro. Então, nós podemos avaliar que Neemias tinha tido uma vida muito sofrida. Estava ali naquela fortaleza, fazendo aquele trabalho difícil. Ele tinha perdido
toda a sua liberdade, estava escravo mesmo. E ele recebeu um de seus irmãos e mais alguns de Judá. Então ele perguntou como estava o povo que tinha ficado e como é que estava a cidade. E eles disseram: olha, a cidade está destruída, o povo está em grande miséria e o sofrimento é muito grande. Então nós podemos refletir um pouco nessa situação que Neemias ele estava ali e certamente eu diria provavelmente ele já não tinha nem esperança de voltar, assim, uma esperança firme. E tanto sofrimento, tantos anos, e ele, ao receber ali o seu irmão com seus compatriotas, ele parece que despertou, né? Então, eu quero abrir aqui um parêntese para a gente pensar. Esta palavra, eu creio que ela vai mais nos levar a nos fortalecer. Foi o que aconteceu conosco aqui, comigo e com o Décio. Eu creio que ela vai chegar a todos com este poder de fortalecer a nossa fé. Então, vamos pensar um pouco em Neemias, que estava ali, naquele sofrimento, e parece que as promessas de Deus, o Judá, Jerusalém, a sua condição já se tornaram assim um pouco até esquecidas, devido a tanto tempo, tanto sofrimento. E acontece conosco, meus irmãos, às vezes a gente entra numa luta tão grande e passamos por situações tão difíceis que às vezes se nós não estivermos bem atentos, nós podemos ter a nossa fé enfraquecida por causa do tempo, por causa das situações adversas. Mas nós vemos ali como, que aconteceu com ele. Quando ele soube daquela notícia, parece que aquilo reavivou no seu espírito tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que tinha acontecido, e até mesmo porque já estava no projeto eterno de Deus, estava se cumprindo o tempo deles voltarem para ajudar, né? E nós podemos ver aqui que ele se reanimou, e o que ele fez? Ele passou a buscar o Senhor. Ele chorou, ele orou muito, ele jejuou e ele pediu perdão ao Senhor, porque os seus pais tinham transgredido muito e ele sabia que Deus tinha permitido aquilo por causa da transgressão deles. No caso, ele falou do povo e dele e da casa do seu pai. Então, em toda essa reflexão que ele fez, essa meditação bastante sofrida, ele se lembrou das promessas do Senhor, que o Senhor tinha falado: olha, vocês vão pecar, vão me aborrecer muito, eu vou espalhar vocês pelo mundo, mas depois vocês vão clamar e eu vou me voltar para vocês. E eu creio que essa palavra trouxe esperança para Neemias. E foi o que ele fez. Ele procurou fazer exatamente aquilo que o Senhor disse que eles iriam fazer. Iam se humilhar, iam clamar, e o Senhor ia se voltar. Então, ele fez isso depois nós podemos, na continuação, nós vemos como realmente o Senhor, usando ele, usando mais outros, o Senhor restaurou ali os muros, restaurou a nação de Israel ali no seu lugar. Então, há um pequeno comentário. Nós sabemos que estamos vivendo num tempo muito difícil,
um tempo adequado, muito bom para enfraquecer a fé, que é exatamente uma grande adversidade que nós enfrentamos hoje, é o enfraquecimento da fé. E muitos não estão suportando, muitos já desistiram, já enfraqueceram mesmo, não estão mais buscando ao Senhor direito, muitos, até por causa da questão da saúde, o fator congregar se tornou difícil para muita gente e não sabemos como é que vai ser. Então, nós podemos contar uma coisa, a tendência é isto piorar. Nós vemos as informações que nós temos de fontes seguras. Alguém diz assim, isso que nós vemos é fichinha diante do sofrimento que há de vir. Mas o Senhor, Ele quer nos fortalecer, e já tem aqui esta palavra de Neemias, que a palavra do Senhor ela não foi escrita apenas para distrair as nossas cabeças confusas, muitas vezes, mas ela é ensino para nós nos conduzirmos nos momentos em que ela apresenta ali na letra, né? Então, nós, volto a dizer, estamos vivendo estes tempos de muita apostasia, de muito enfraquecimento, de muita tentação para enfraquecer a fé. E ali, como o povo que tinha sido cativo, sabemos que Neemias estava lembrando de tudo, ele lembrou, reacendeu aquilo na cabeça dele, mas muitos certamente já tinham se esquecido. Como nós vemos hoje, Deus está restaurando, Deus está aperfeiçoando, Deus está preparando a igreja para ser arrebatada. E muitos estão assim, enfraquecidos, outros estão, até já ficaram pelo caminho, mas a promessa do Senhor continua de pé e nós precisamos tomar posição. Vemos qual foi ali a posição de Neemias. Ele se humilhou, ele chorou, ele jejuou. Eu quero lembrar aqui uma coisa que me chama muita atenção, é a questão do jejum, que quando Jesus foi questionado sobre os discípulos dele não jejuarem, ele disse que os discípulos um dia estariam jejuando quando o noivo não estivesse. Então entendemos o que? O jejum ele é especialmente para restaurar a nossa comunhão com Deus. Se Jesus estava presente ali no meio deles, não havia necessidade de clamar, Senhor, eu quero estar perto de Ti, quero... Não, porque Jesus estava ali, mas Jesus disse que um dia viria em que eles então jejuariam. Então, eu entendo que o jejum de Neemias foi nesse sentido, de ele clamar pelo seu povo e por si mesmo, né? Para que Deus fosse mais presente na vida dele. Ele confessou o pecado, ele se humilhou muito. E uma coisa que eu quero lembrar também, que pecado tem nome, às vezes a gente considera assim que Deus repara os pecados por atacado, mas é bom que a gente tenha em mente, a gente saiba muito bem onde é que ficou pecado na nossa vida, pecado na nossa linhagem, até mesmo pecado da igreja. Vamos clamar, meus queridos, para que Deus perdoe os pecados, nossos pecados como crentes. Nós, muitas vezes, deixamos passar em branco muitos pecados sem pedir perdão, e aquilo vai contando diante de Deus. Isto é muito sério, e foi o que ele fez ali.
Então, houve uma reparação diante de Deus, um clamor para reparação pela sua vida, pela vida do povo, pela vida daqueles que tinham realmente pecado, às vezes pessoas que não têm nada a ver com a gente diz, mas foi ele que pecou, e o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, mas aqui fala disso, né? Muitas vezes nós estamos em grande aperto, em consequências de pecados daqueles que vieram antes de nós. Isso pode ser nossa família, pode ser governos, porque Deus considera estas coisas sim, a palavra do Senhor fala isso. Então nós deixamos aqui este recado e advertindo que no momento da dificuldade, seja esta por causa do tempo que estamos vivendo, ou às vezes até mesmo uma dificuldade pessoal. Às vezes nós estamos numa luta, numa doença, numa situação crítica e perdemos a esperança. Mas a palavra que nos adverte, nós podemos ver claramente como é importante a gente trazer à memória as promessas do Senhor. A palavra de Deus está cheia de promessas do Senhor para o seu povo e muitas vezes nós as desprezamos. É o momento de tomarmos posse delas para que cada um pessoalmente esteja fortalecido e aguente, digamos assim, aguente o tranco daquilo que poderá vir, daquilo que está vindo, porque não é porque entra uma dificuldade que nós vamos necessariamente ficar abatidos, tristes, derrotados. Podemos muito bem estar na maior dificuldade, no entanto, estar confiantes, esperando no Senhor. Esta é a vontade do Senhor, para que o Senhor quer que nós estejamos assim exatamente para lidarmos com estes tempos difíceis que já estamos vivendo e que tende a piorar, não podemos prever quanto. Então, eu quero aproveitar e pedir a você que ouviu, que assistiu esse vídeo, que você deixe o seu like, por favor, faça isso agora, se você gostou do vídeo, se é importante para você, e que você compartilhe, que você se inscreva, para que o YouTube possa ver que tem relevância, possa recomendar o vídeo. E outra coisa que eu quero comentar com vocês, nos vídeos anteriores nós andamos comentando o fato de nós fazermos o culto familiar todos os dias. Nessa época o Décio estava trabalhando em casa, estava tempo da pandemia mais acirrada, né? Então, nós estávamos fazendo culto todos os dias, nós dois. Agora, nós estamos buscando ao Senhor mais separados durante a semana, porque ele sai cedo e a gente não tem conseguido levantar cedo para fazer o culto e preparar para ele sair para o trabalho. Acho que tem a ver com os anos que já estão um pouco adiantados, talvez, e nós gostamos de fazer o culto sempre pela manhã. Então, nós estamos fazendo sempre aos sábados, normalmente não falhamos, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque talvez diminua um pouco os assuntos concernentes ao culto que nós fazemos. Então, eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém.